dá conta de que revolução isso significa em termos de crença. É uma revolução em todas as crenças religiosas do planeta, todas, sem exceção. Não há uma crença religiosa do planeta que não sofre uma revolução profunda no que diz respeito à vida após a morte. Todas as religiões pregam uma vida após a morte diferente da proposta que o Espiritismo coloca. Portanto, sendo o Espiritismo uma ciência, a revolução sobre nossa concepção da vida após a morte foi radical. Totalmente diferente de todas as concepções anteriores. É uma revolução extraordinária que a gente não se dá conta disso. Quem aceita, quem entende essas ideias, acha que não percebe que está aceitando uma ideia altamente revolucionária para a humanidade e que muda completamente todas as crenças religiosas de todas as épocas. Quarto, dá a conhecer o que se passa no momento da morte. Esse fenômeno até hoje insondável. Não mais tem mistérios. As menores particularidades dessa passagem são tão temidas, são hoje conhecidas. Ora, como todo mundo morre, tal conhecimento interessa a todo mundo. A gente não para observar isso. Se você vai hoje para a ciência materialista, a ciência materialística não discute a passagem com a morte. Porque para ele a morte acabou, o cérebro parou de funcionar, desaparecem pensamentos, emoções, não há passagem alguma. Mas para os espiritualistas, em que a alma ao morrer se desliga do corpo, nós encontramos no Espiritismo toda a explicação de como se dá esse desligamento. Toda a passagem, o que o espírito sente durante esse processo, como acontece. Ou seja, esse é um conhecimento novo, extremamente revolucionário, que nunca existiu antes do Espiritismo, gente. Então, o Espiritismo não está simplesmente pegando pontos antigos, há uma revolução muito grande com o Espiritismo. Nós passamos a entender os detalhes da morte, coisa que a humanidade não entendeu antes. E que os materialistas não investigam porque eles não acreditam que haja nenhuma passagem. Mas os espiritualistas de todas as religiões que acreditam na passagem, têm com o Espiritismo uma demonstração do que ocorre nessa passagem. Então é uma revolução tremenda do ponto de vista do conhecimento humano. Nós adquirimos um conhecimento que a humanidade, em toda a sua história, nunca tinha adquirido. Isso é uma revolução que a gente não para pensar. Pela lei da pluralidade das existências, abre um novo campo à filosofia. O homem sabe de onde vem, para onde vai, com que objetivo está na Terra. São as perguntas mais antigas da filosofia, que nenhuma filosofia dá resposta. Só o Espiritismo. A gente não para perceber o quanto isto é revolucionário. Nenhuma filosofia deu resposta a essas questões. Enquanto o Espiritismo dá respostas claras através da lei da pluralidade. Nós somos um espírito que já vivemos antes num outro corpo, nesse planeta ou em outros que amanhã voltaremos de novo, num processo evolutivo permanente. Diz, portanto, de onde eu vim, para onde vou, qual é o meu objetivo aqui, de forma clara, resumida numa única frase. Explicando com detalhes isso. Isto é completamente revolucionário. Abre uma nova perspectiva de investigação filosófica que as filosofias anteriores não investigaram. Explica a causa de todas as misérias humanas, de todas as desigualdades sociais, dá as próprias leis da natureza por base aos princípios de solidariedade universal, de fraternidade, de igualdade e de liberdade, que só se assentavam na teoria. É a melhor justificativa para a ética, resumidamente. A ética tem um apoio na ciência, na demonstração da sobrevivência, da pluralidade das existências. A moral não é uma opinião, agora está apoiada em fatos, numa demonstração fundamental das consequências que a conduta ético-moral tem para o espírito após a morte em outras vidas. Então, nós temos uma revolução muito grande na filosofia, quando a gente leva a sério a ciência espírita. Enfim, lança a luz sobre as questões mais árduas da metafísica, da psicologia e da moral. E a gente não para perceber o que isso significa. Que revolução o Espiritismo ocasiona
nas ciências e na filosofia, ao demonstrar a existência, a sobrevivência da alma, como ela vive do lado de lá, em que condições ela morre, etc, etc. Então, a doutrina como um todo nunca existiu antes. Alguns princípios isolados, sim, mas essas aplicações, essas consequências, só encontramos no Espiritismo. Então, é uma grande revolução para aquele que deseja investigá-la, estudá-la. Pela teoria dos fluidos perispirituais, dá a conhecer o mecanismo das sensações e das percepções da alma, que a alma sente e percebe de que maneira esse mecanismo tão útil para a gente entender as faculdades e as capacidades da alma, como esses fluidos dependem do avançar intelecto-moral da alma, do progresso efetivo dela, explica os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo, do êxtase, dos sonhos, das visões, das aparições, etc. Abre um novo campo à fisiologia e à patologia. Então é uma revolução completa dessas ciências, explicando o que esses fluidos espirituais representam para a alma, como eles interferem nas sensações da alma, nas percepções da alma, portanto, em suas próprias paixões. É um estudo altamente revolucionário quando você faz essas considerações, explicando esses fenômenos todos que a humanidade nunca explicou. Provando as relações existentes entre os mundos corporal e espiritual, mostra neste último uma das forças ativas da natureza, um poder inteligente, e dá a razão de uma porção de efeitos atribuídos a causas sobrenaturais e que alimentaram a maioria das ideias supersticiosas. Voltando de novo à nossa metáfora do mundo microscópio. Quando se descobriu o mundo microscópio, a gente descobriu que nós não estamos sozinhos. Estamos com micróbios, bactérias à nossa volta o tempo inteiro. Isso é uma revolução na forma de pensar e de viver. Agora ele provou que há um outro universo junto comigo. Um mundo espiritual real que atua sobre esse, que interfere sobre esse, mostrando como se dá essa interferência, de que forma fazer bom uso dessa interferência. Olha, isto é uma revolução que a humanidade nunca teve antes, nos ensinando como interagir com os mortos, de que forma conversar com eles, de que forma interagir com eles, aprender com eles, enfrentar os espíritos imperfeitos, aprender com os bons espíritos. Tudo isso, a mecânica inteira desse procedimento, tem uma obra exclusiva de mais de 300 páginas abordando esse assunto, o Livro dos Médiuns. Um livro inteiro com detalhe de como se dá toda a mecânica de interação dos espíritos com os homens. Nunca antes de Kardec nós tivemos isso em toda a história da humanidade. Então, não é simplesmente uma coisa que não tem nada de novo, como queriam os opositores. É muita coisa nova, muita mudança que ocorreu com o surgimento do Espiritismo. Revelando o fato das obsessões, faz conhecer a causa, até aqui desconhecida, de numerosas afecções sobre as quais a ciência se havia equivocado, em detrimento dos doentes, e dá os meios de os curar. Quantas e quantas doenças que são de processos obsessivos, mostrando a influência dos espíritos e de que maneira nós devemos tratar. Na Revista Espírita há dezenas de casos, de estudos, de tratamento do processo obsessivo. De que maneira se dá e de como tratá-la. Então é uma doença que a humanidade não conhecia e que passou a conhecer. Tem o mesmo peso de uma doença qualquer que a humanidade não conhecia e de repente descobre. Nós vemos aí o surgimento de doenças novas, da AIDS surgindo e a humanidade tentando descobrir como resolver o problema. Com o Espiritismo se demonstrou a existência de uma doença nova, que ninguém tinha pensado nela, chamada obsessão. E de que maneira se deve fazer para combatê-la. Então nós vamos encontrar isso somente no Espiritismo.
dando-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece e seu modo de ação, revelando-nos a influência recíproca dos espíritos encarnados e desencarnados. Ensina-nos o poder do homem sobre os espíritos imperfeitos, para os moralizar e os arrancar aos sofrimentos inerentes à sua inferioridade. Há uma revolução notável numa prática que existe nas religiões há muito tempo, que é a prática da oração e da prece. E que as religiões sempre praticaram sem entender muito bem por que praticavam e a importância dela. A ponto de alguns materialistas fazerem argumentos curiosos assim. Mas por que vai fazer? Por que o religioso faz prece? O materialista vai dizer, mas isso é uma contradição, porque se o religioso defende que há um Deus, que é Pai de todos nós, que há um Deus onipotente, que sabe de tudo, para que eu vou pedir? Se ele já sabe. Se ele é um pai bondoso e já sabe o que eu preciso, por que eu preciso pedir? E os materialistas produzem argumentos contra a prece, dizendo não há necessidade alguma da oração, porque Deus sabe tudo, pode tudo, é um pai de amor e bondade, portanto, para que eu vou pedir? Aí o religioso apressado podia dizer, não, é para demonstrar humildade. Mas que pai é esse que só ajuda o filho se o filho demonstrar humildade? Então o Espiritismo vem demonstrar que não é assim. Que a prece tem dois grandes fundamentos, pelo menos dois, que eu costumo separar e dar nomes a eles. Eu costumo dizer que é primeiro um fundamento filosófico para a prece, e depois o que a gente chama de fundamento científico para a prece. O fundamento filosófico decorre de um princípio fundamental da filosofia espírita, que é o livre-arbítrio. Deus sabe tudo, perfeitamente. Ele é onipotente, perfeitamente. Mas ele criou o universo segundo leis, que se ele resolveu formular leis, é porque ele as considera adequadas. E que, portanto, refletem sua sabedoria e sua perfeição. E uma das leis que ele criou chama-se liberdade, livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa, em espiritismo e em filosofia, de que nós somos agentes causais livres. Nossa vontade é causadora, livremente, de muitas coisas. Nós somos uma espécie de deuses. Por isso Cristo diz, vós sois Deus. Ser Deus significa ser dotado de uma vontade livre que causa, que é capaz de causar. Isso significa que eu sou capaz de criar coisas. Sou capaz de inventar coisas, de criar. E uma das coisas que nós criamos chama-se o mal. Que nós criamos com a nossa vontade livre. E por ser criação de nossa vontade livre, Deus respeita a nossa liberdade. Por isso, a gente pode criar o mal, e criamos o mal. Daí vem a importância da prece. É quando eu tento agora pedir a sua ajuda para que eu exerça melhor a minha vontade. E aí eu costumo dizer, o respeito da divindade ao nosso livre-arbítrio é tanto, que eu costumo fazer uma analogia com o mundo na Terra, como a gente vive. Por exemplo, eu estou com um problema qualquer. Às vezes você está com um problema, com uma dificuldade, que você não quer que ninguém se meta, não é assim? Você tem um problema qualquer que você quer enfrentar. E ai da esposa, do filho, do amigo que se meter. Às vezes, nesse momento que você está vivendo, você chega até a dizer para eles de forma ríspida, não se meta, é problema meu, não quero que ninguém se meta, eu vou resolver. Esse é o direito que o livre-arbítrio nos concede. Se um espírito bom, ou se Deus, que trabalha, que interfere no universo através dos espíritos, se um espírito bom tentasse contra o meu livre-arbítrio, ele estaria desrespeitando a lei de Deus. Por isso é que, se eu não chegar para ele e me ajude, por favor, a enfrentar isso, ele não vai se meter na minha vida. Porque eu podia dizer para o meu protetor, olha, isso aqui é problema meu, eu estou muito satisfeito na inveja e no meu ciúme, não se meta. E ele teria que ouvir eu falar isso. E teria que respeitar, porque é meu livre-arbítrio. Eu estou feliz com o meu ciúme, eu estou feliz com a minha mágoa, com a minha vingança, não se meta.
Isto chama-se livre-arbítrio, por mais que a gente gostaria que não fosse assim. Às vezes a gente é tolo, a gente não para perceber que se não fosse assim, só existiria o bem. Porque se Deus é onipotente, Ele é o criador do bem, a sua vontade é maior, o mal não ia existir, só existiria o bem. Porque Ele ia impor o bem o tempo inteiro, bastaria Ele querer que o bem acontecesse. Mas nós seríamos máquinas impostas a seguir. Não, Ele concedeu à alma o direito de criar o mal, de viver o mal, e de assim permanecer até que mude a sua forma de querer e de pensar. A sua sabedoria foi construir no universo leis que cedo ou tarde nos convence de mudar a vontade. Mas eu preciso ser convencido a mudar. É quando a alma se decide por não mais querer o mal. Mas ela precisa ser convencida disso, decisão dela. Por isso a gente pode ser expulso, como diz Santo Agostinho, ter sido expulso de um planeta de provas e expiações, estarmos aqui. Eu às vezes brinco, espero que eu não tenha sido expulso só uma vez. E que eu não vá ser expulso de novo de um planeta que evolui, porque eu insisto no orgulho, na inveja, no ciúme, e vou continuar com orgulho, com inveja, com ciúme, até quando eu quiser. E nenhum espírito superior vai mudar isto. A prece tem um fundamento filosófico na liberdade do espírito. Quando eu oro, eu digo para os amigos espirituais, vocês agora têm o direito de interferir, de me ajudar. Eu estou lhe concedendo esse direito. E é fundamental que a gente conceda esse direito, que a gente diga para eles, pode se meter, me ajude a vencer o orgulho, a inveja, o ciúme. E aí eu dou a ele o direito de interferir no meu mundo íntimo, de me dar sugestões, de me dar ideias. Este é o efeito que a gente chama o fundamento filosófico fundamental da prece. A prece passa a ser uma necessidade de uso do livre-arbítrio, em que nós pedimos a um Pai que tudo sabe, mas que sabe que eu sou livre para querer o que eu quero. Então, quando eu digo para ele, ajude-me, Senhor, eu estou dizendo, ajude-me a mudar, a querer outra coisa, a escolher um outro caminho. É um pedido do ser livre que pede ajuda para fazer um melhor exercício de sua liberdade. É aí que está a sabedoria. Por isso a gente precisa da prece e não podemos dispensá-la. Porque com a prece eu estou pedindo, estou abrindo o meu coração, estou concedendo aos meus amigos espirituais a possibilidade justa e correta de não violar o meu livre-arbítrio, porque eles não vão violar meu livre-arbítrio. Agora, os espíritos imperfeitos, sim, nós adoramos violar o livre-arbítrio dos outros, né? A esse a gente não precisa nem pedir, por isso que a gente não ora para os imperfeitos. Porque eles adoram, como a gente faz, adora violar o livre-arbítrio dos outros. Eles não estão nem aí que eu não quero. Às vezes você diz assim, eu não quero ser vaidoso, eu não quero ser orgulhoso, mas eles não querem nem saber, eles vão te provocar o orgulho, a vaidade, o tempo inteiro. Eles não estão nem aí se você não está dando liberdade deles entrarem, eles entram. Isso fazem os imperfeitos. Os espíritos bons não, respeitam as nossas escolhas, esperam o momento em que a gente pede. E eu costumo dizer, não é pedir por palavras. Eu costumo dar o exemplo daquela mãe que a criança brigou com ela e de repente a criança diz para a mãe, que eu não amo você, não quero saber de você, não quero mais seu carinho. E a mãe escutou. Daqui a pouco a criança vem, a mãe está lá trabalhando ou sentada no sofá, a criança senta perto dela e vai encostando. E a mãe percebe, ela está querendo carinho. Ela não pediu verbalmente, eu estou querendo carinho, me dê. A mãe está percebendo que ela está pedindo. Às vezes a gente pede, não é por palavras simplesmente, pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes é um pedido. Aí essa criança que encosta na mãe, está pedindo a mãe, então a mãe devolve e vem abraçando a criança para testar, né? Você vem e começa, bota o bracinho, dá um beijinho para ver a reação. Na hora que você dá um beijinho, você percebe que ela cede. E aí você vem e abraça. Respeito ao livre-arbítrio dela. Claro que se essa criança e se nós, ao invés de ficarmos com essas indiretas com os amigos espirituais, nós fôssemos diretamente, ajude-me! Ou é como a criança que diz para mim, abrace-me, eu estou com saudade, eu quero o seu carinho. Ponto, ela já viria logo correndo abraçar. Nós vamos nessas indiretas, né? E é claro que esses espíritos bons, eles olham essas indiretas, porque a gente ainda não vai para o direto. E eles ficam de olho. Você deu a indireta, eles chegam. Porque eles nos amam. Mas se você não der nem a indireta, eles respeitam.
Por isso tem espírito que fica 500 anos nas regiões tristes, terríveis do plano espiritual, na maldade, e não são obrigados a sair de lá, a abandonar lá, a mudar a conduta, porque não há violência contra o livre-arbítrio dele. Mas na hora que ele cede, a gente vê nos romances da literatura mediúnica brasileira, muito rica, quando um espírito chama para outro, olha, estou percebendo uma mudança. Lembram disso? Naquele indivíduo. Está na hora da gente agir. Estou percebendo que há espaço. Isto é o pedir. Essa alma está pedindo de uma outra forma. Claro que ela mudaria muito mais rápido se ela pedisse pela prece. Aí nós vamos encontrar na Revista Espírita Kardec mostrando o efeito da prece sobre o processo obsessivo. E a tática que os Espíritos sugerem a todos os doutrinadores é levar o obsessor a pedir pela prece. Vocês vão acompanhar na revista em várias obras. Você começa a conversar com o obsessor, você vai orando para ele, eu vou já comentar o papel científico da oração, mas aí na hora que ele ora, na hora que você convence o obsessor a pedir, você percebe a mudança que ocorre naturalmente no seu mundo interior, porque agora ele não mais impede a ajuda. A vontade, quando eu não quero, ela é tão forte que ela impede que eu seja ajudado. Eu preciso permitir ser ajudado. Isto é que é o efeito da prece. Quando eu peço, ajude-me, Senhor, nesse momento eu me abro. E aí a ajuda surge, porque eu não mais estou bloqueando com a minha vontade. Isso é físico. A vontade é um agente causal poderoso. Eu bloqueio a ajuda quando eu não quero. Por isso eu preciso pedir, para que a ajuda ocorra mais facilmente, de forma rápida. E posso começar pelo pedido indireto. Mas se eu fosse mais inteligente, eu já ia direto para o direto. Eu não seria igual essa criança que vai encostando no protetor. Pelo amor de Deus, me ajude já. Venha! Não vou esperar esse pedido longo, indireto. Já vou direto para o pedido direto. Ore muito, todos os dias, muitas vezes por dia, como essa oração forte de quem está pedindo ajuda. Por isso eu não posso transformar a oração em ritual, em práticas exteriores, em boca para fora. Porque a oração tem que ser a vontade dizendo e permitindo a liberdade da ajuda dos amigos espirituais. Por isso a oração tem que ser de dentro, tem que envolver a vontade. Ela não pode ser uma prática ritualística, que em geral a gente faz sem vontade, né? Quando vira uma prática ritual, a boca fala e o coração não sente. Então não é algo que a boca fala, isso é ritual. Tem que ser algo profundo, que nasça do mundo íntimo da criatura. É a permissão, é o pedido de ajuda fundamental. O outro lado que o Espiritismo coloca é o chamado efeito científico da prece. Eu dei o fundamento filosófico, ela se fundamenta na liberdade do espírito. Agora o fundamento científico são os efeitos da vontade sobre os fluidos, que só foram explicados por Allan Kardec. A vontade atua sobre os fluidos. Este mundo íntimo da alma produz fluidos de certa qualidade, que quando atinge um indivíduo, tende a produzir o mundo íntimo correspondente no indivíduo. Vou dar um exemplo. Quando você ora para que alguém modifique sua vida, quando lá nós vamos encontrar na Revista Espírita, nos processos obsessivos, os Espíritos recomendam, ore para que essa alma se renove. Quando você ora para que ela pense, para que ela se arrependa, para que ela se renove, esse seu pensamento produz um fluido que toca no seu perispírito e tende a induzir esta alma que recebe ao mesmo tipo de pensamento, de arrependimento, de mudança, de transformação. Então, a causa é a vontade e o pensamento. Produz um fluido, que é efeito desse pensamento. Esse fluido atinge o espírito, tendendo a produzir no espírito o mesmo tipo de pensamento que produziu o fluido. Daí a importância, quando a oração é coletiva, mais forte é esse influxo do espírito, que bate no espírito desequilibrado e tende a provocar nele um sentimento, um pensamento diferente do que ele tinha. E aí, se ele ceder a essa tendência, a este efeito, porque ele tem liberdade para não aceitar, bate essa coisa, esse pensamento quer ser produzido nele e ele combate e continua com o pensamento de raiva, de ódio. Ele pode, é o livre-arbítrio dele. Mas, ao receber essa tendência, ele pode ceder. E se ele ceder, ele se renova. Porque aí ele sabe agora o valor desse novo pensamento de arrependimento, de vontade, de desejo de acertar, de perdão pela conduta equivocada. Ou seja, nesse momento a renovação ocorre. Então veja, há um fundamento científico para que oremos.
E oremos, inclusive, em grupo. Uma oração em grupo tem um efeito muito poderoso. Mas é obviamente que esse fundamento científico exige que a oração seja feita com coração, com vontade. Não basta a gente reunir um grupo, agora eu pego aqui uma prece lida, distribuo para vocês, e todo mundo sai lendo. Nossa, Senhor! Não é isto. Não é uma prece em grupo com palavras. É todo mundo com vontade, com um pensamento firme, orando no mesmo tom. Aí o efeito sobre os fluidos será muito mais violento. Atingem as almas de uma forma especial. E as almas que não estão suficientemente endurecidas, que têm algumas rachaduras na sua casca de orgulho, que têm algumas rachaduras, algumas